Olá, sejam bem-vindos. Esse podcast é patrocinado pela K21, Objective Solutions e pela Software Zen. Quer saber mais sobre o fluxo? Fale com a gente. Ou, enquanto isso, segue o flow. Olá, tá começando mais um Segue o Flow. Esse podcast vem ao ar graças ao patrocínio da K21, da Objective Solutions e da Software Zen. E eu, Lula, sigo aqui de São Paulo, conversando com os meus amigos Danilo Garcia, diretamente de Curitiba. Fala, Danilo. E aí, pessoal, beleza? Bom. E com Thaís Rigolon, aqui de São Paulo também. Tudo bom, Thaís? De Sampa, isso aí, tudo bem. Finalmente retomamos, né? Finalmente. Isso aqui é um podcast atemporal. Isso daí é uma desculpa pra justificar a gente ficar muito tempo sem gravar. Mas a gente quer gravar aqui um podcast que dure. Mas o povo tá pedindo, né? Tá pedindo. Inclusive, abrimos um precedente aqui, ó, nunca antes visto na história desse podcast, que é gravar sem todos os componentes presentes aqui, né? Então, Guilherme Guitch, a gente não conseguiu encaixar no fuso aí, férias e feriados da França e do Brasil. Então, Guilherme Guitch não grava com a gente esse episódio. Tô só eu, Thaís e Danilo aqui. Mas vamos começar antes da gente falar sobre Donella Meadows, pensando em sistemas aqui e sobre os nossos blocos. Vamos fazer uma retrospectiva rápida aqui, porque acho que a gente não deve nada não, mas a gente quer falar para as pessoas que ouvem sobre a demora, né, para gravar mais um episódio. E foi basicamente, eu tava justificando aqui com um trecho desse capítulo que a gente vai ler hoje, né? Hoje a gente vai ler o capítulo... Ler não, né? Discutir. A gente já leu Pontos de Alavancagem, Lugares para Intervir no Sistema, o 6º capítulo, e a gente tá falando sobre uma das frases aqui do capítulo, que a Donella fala frequentemente, eu até marquei aqui, que é: as coisas demoram o tempo que demoram, né? Então, foi isso que aconteceu. A gente demorou pra gravar, mas estamos aqui gravando e a gente se compromete a chegar ao fim dessa temporada e se compromete também a começar a próxima temporada. Então fica atento aí às redes sociais do Segue o Flow, entre lá no backstage, bit.ly/Segue o Flow, acompanha a gente no LinkedIn para você conseguir voltar na próxima temporada, qual que é o livro que a gente vai pegar. Na sequência, a gente fez a primeira temporada do The Principles of Product Development Flow, ou simplesmente Flow, do Don Heinertsen. Segunda temporada agora, Pensando em Sistemas, da Donella Meadows, que inclusive foi traduzido para o português. Terceira temporada, o que vem aí? Não sabemos. Vai ser o Peter Senge? É claro! Provavelmente, mas a gente não sabe. Não faz isso. Tá bom, eu não fiz isso, gente, eu não fiz isso. Para de influenciar as pessoas. Tá bom, não. Vou fazer boca de urna. Muito bom. Danilo ou Thaís, vocês querem comentar alguma coisa sobre o nosso hiato aí? Eu acho que aconteceu muita coisa, né, Danilo e Lula, nesse meio tempo também. Acho que teve vários acontecimentos, então voltamos quando a gente tinha que voltar. Eu acho que é isso, mas nos comprometendo aqui que precisamos de uma cadência e tal pra conseguir fechar e que a gente quer fazer isso. Acho que esse é o principal ponto, né? Também se não tivesse valendo pra gente, acho que tava tudo bem, gente. Finalizamos por aqui, mas nós queremos e tem muita aí gente pedindo, né? Então acho que o feedback também do pessoal dá uma energia pra gente continuar. Isso é verdade. A gente tem... Até tô com o Trello aberto aqui, tô vendo vários comentários. Tem sempre Denis, sempre aqui conosco, né, Denis? Tá sempre aqui. A gente tem que fazer um happy hour com o Denis, né? Tem que marcar um happy hour com o Denis. É o nosso ouvinte mais assíduo. Tem o Kaique aqui também, que mandou algumas reflexões. Mas voltando no ponto que o pessoal tá falando, realmente, né, a gente teve um hiato grande, né? Teve várias coisas acontecendo na vida de todos nós aí, várias mudanças, e a gente foi sendo levado. Então, assim, a gente que tá falando sobre sistemas, a gente entende bem essas coisas, como essas coisas acontecem. Mas pode ter certeza, a gente vai voltar, vamos terminar esse, faremos uma próxima temporada. Até tinha comentado, apesar de eu não gostar muito da palavra, né, a gente vai fazer uma retrospectiva pra entender, né, como é que essas coisas aconteceram, o que a gente pode fazer pra melhorar, né, e criar cadências e tudo mais. Isso, o Danilo teve que se render, né, então o nosso plano é fazer uma retrospectiva e criar cadências fixas. É isso aí. Por que choras? Por que choras? Fluxo contínuo.
Vamos lá. Muito bom. Então, ó, nossa estrutura ela permanece a mesma. A gente vai começar o primeiro bloco pós-introdução aqui, né, feita sobre o nosso hiato. A gente vai começar o primeiro bloco com um resumo do capítulo. Hoje a gente tá no capítulo 6 do livro Pensando em Sistemas, né? É o capítulo de pontos de alavancagem, lugares para intervir no sistema. 10 minutinhos, mais ou menos, com o resumo do capítulo. Uns 20 minutinhos de discussão aberta. E por último a gente fecha com o meu momento favorito, que é a frase favorita de cada um dentro do capítulo. Então, segue o flow. Muito bom, resumo do capítulo. Quem traz aí o resumo desse nosso maravilhoso capítulo do Pensando em Sistemas? Pontos de alavancagem, lugares para intervir. Acho que eu posso começar bem simples e direto, né? Pra mim, esse capítulo é uma continuação do outro, né? A partir do momento que você fala quais são as armadilhas dos sistemas e quais são as oportunidades que você tem por causa dessas armadilhas, e aí você vem com o próximo capítulo, que é o que você pode fazer para alavancar o teu sistema, né? Baseado no que você já entendeu. Puro marketing, assim, venda casada, claramente. Isso, venda casada, exatamente. Então, assim, pra mim ficou muito claro, assim, de ela tá ensinando a gente a reconhecer, primeiro, né, lá no começo, o que é um sistema, como é que ele funciona, quais são as partes deles, relacionamentos, interações e tudo mais. Aí depois ela ajudou a gente a reconhecer como que um sistema se comporta, né, trazendo as armadilhas, trazendo quais são as oportunidades que essas armadilhas trazem, e agora ela vem com, ok, o que você pode fazer de fato pra melhorar, né, o que você pode fazer pra botar o sistema no eixo de volta se ele tá fora de eixo, ou o que você pode fazer pra fazer com que o sistema ande pra onde você acha que ele deva andar, caso você seja a pessoa que é encarregada disso, né, ou que tem o poder pra isso. Acho que isso é uma palavra muito importante desse capítulo, a palavra poder. Ela fala bastante disso também. É que ela fala que pontos de alavancagem são pontos de poder, né? Justamente. Se você sabe onde você consegue alavancar pra melhorar onde você tá, você tem um poder ali de influência no sistema, né? E o legal é que ela traz 12 pontos de alavancagem, né? Como que você pode ali fazer, ela vai trazendo, né? Olhando pra números, buffers, estrutura de estoque e fluxo, atrasos, loop de feedback de equilíbrio, loop de realimentação de reforço, fluxo de informação, regras, auto-organização, metas, paradigmas e transcendendo paradigmas. Então são 12 pontos de alavancagem. Eu ia complementar esse resumo com duas coisas. Primeiro, trechos aqui da abertura que eu acho que são importantes. Lembrando um pouquinho do que a gente fazia lá no Don Heinertsen, que ele falava palavras muito difíceis, e por isso a gente, antes de começar o resumo, a gente tinha que fazer um glossário. Verdade. Com essas palavras. E aqui, apesar da Donella não usar palavras difíceis, eu acho que é importante, um dos 2 pontos que eu quero trazer é a definição de pontos de alavancagem, que ela traz logo no comecinho. Acho que é bom para esse resumo, né? Ela fala que pontos de alavancagem são lugares no sistema em que uma pequena modificação pode produzir uma grande mudança de comportamento. E sobre a mudança, ela fala que o que a gente quer é mudar a estrutura dos sistemas de modo a produzir mais daquilo que a gente quer e menos daquilo que a gente não quer. Eu acho que são duas definições muito boas para começar. E eu queria, sobre a lista que a Thaís trouxe agora, eu queria dizer que a Donella diz explicitamente que essa lista está ordenada. E na ordem que a Thaís falou, tá do ponto de alavancagem menos eficaz para o mais eficaz. Óbvio, né, que menos eficaz não significa que não é eficaz, significa só que é menos eficaz do que o que vem depois. Então eu vou pedir pro Léo, nosso editor da Aerolitos, colocar de novo a frase da Thaís para quem estiver ouvindo, ouvir já com essa mentalidade de a Thaís está falando do menos eficaz para o mais eficaz, né? Essa lista que ela está falando dos pontos de alavancagem nesse resumo aqui é uma lista ordenada e isso faz muita diferença pro capítulo como um todo. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Olhando para números, buffers, estrutura de estoque e fluxo, atrasos, loop de feedback de equilíbrio, loop de realimentação de reforço, fluxo de informação, regras, auto-organização, metas, paradigmas e transcendendo paradigmas. Então são 12 pontos de alavancagem. Acho que tem um ponto importante, isso que você disse, são duas coisas, né? Uma, sim, é do menos eficaz para o mais eficaz, mas ao mesmo tempo, ela fala isso que a gente começa no mundo físico e a gente vai entrando no mundo abstrato e o mundo da informação, tá? A maioria dos pontos de alavancagem do começo são coisas de fato físicas, coisas que você consegue ver ou que você consegue tocar. Talvez no nosso mundo do conhecimento nem tanto, mas no
no mundo do resto dos seres humanos, sim. Mas pro final, ali pros pontos de alavancagem, acho que dá pra falar do sexto, do quinto pra frente, né? A gente tá falando de coisas muito mais abstratas, né? Então, coisa que a gente tem que imaginar, parar, pensar, ou a gente tem que trazer pro físico, que é modular, criar um mapa, alguma coisa pra fazer a gente visualizar o que tá acontecendo. Faz muito sentido, Danilo, essa percepção, e eu fiquei o tempo todo pensando no nosso trabalho, né? Que é o trabalho do conhecimento, né? Então, talvez os nossos sistemas, mesmo as coisas que seriam tangíveis nos sistemas que a dona ela cita como exemplo, são intangíveis. Mas eu sinto que eu tô começando a discussão aberta. Então, vamos começar a discussão aberta oficialmente aqui. Se tá emergindo, a gente deixa fluir. Então, bora pra discussão aberta. Você quer começar a discussão aberta por aí? Acho que talvez seja um ponto interessante, assim, porque os primeiros... Deixa eu trazer um ponto dentro dessa perspectiva que eu queria discutir com vocês mesmo, que é, eu me sinto praticamente inútil lendo Donella, assim, porque eu penso em aplicar essas coisas, esse ponto de alavancagem, dentro do meu contexto, né? Assim, e ela, já na introdução do capítulo, ela fala, inclusive, que pessoas que estão na média gestão conseguem muito bem determinar problemas ali, identificar as estruturas que causam esse problema e conjecturar pontos de alavancagem, né? Então ela traz esse poder para as pessoas que estão ali na gestão de um sistema. Mas sempre que ela vai trazer exemplos, ela traz exemplos tão impactantes para o mundo e tão grandes e tão importantes que eu falo, eu sou praticamente inútil dentro disso. E dentro desses primeiros pontos de alavancagem que ela traz, né? Quais são os primeiros aqui, ó? Números, que eu quero discutir mais no detalhe, buffers, estruturas e estoque, atrasos, tudo isso ela traz dentro de exemplos que são muito palpáveis, né? Então ela fala sobre a estrutura, por exemplo, de uma fábrica, né? Ou ela fala sobre o buffer de dinheiro, né? Questão do meio ambiente, ele fala da economia mundial. E aí no nosso contexto, não necessariamente essas coisas são físicas ou tangíveis, né? No nosso contexto de trabalho criativo, né? Que não necessariamente é pra quem ela tá escrevendo. Vocês também sentiram isso ou é meio brisa minha? Eu não me senti inútil. Eu vou começar por aí. Mas, sim, me parece assim, a gente vive em mundos completamente diferentes, né? Quando ela começa a falar que ela viu o acordo de negociações mundiais, eu falei, meu Deus do céu, o que essa mulher leu, cara? Tipo, ela leu o acordo que governos do mundo inteiro com corporações, eu falei, caraca, isso é muito fora da minha realidade, né? Mas o conceito se aplica, né? O conceito se aplica pra tudo, então acho que esse que é o ponto que é interessante, é por isso que eu falo que eu não me senti inútil. Eu fiz uma lista, né, com cada um dos itens, eu botei exemplos no nosso mundo, né, eu falei assim, como é que eu consigo colocar isso no nosso mundo? E sim, não tem o mesmo impacto, obviamente, né, que nem as coisas que ela fala, principalmente quando ela fala de degradação ambiental, né, lobby de corporações para fazer leis que beneficiam eles e o resto do mundo que se dane, então ela fala bastante sobre isso também, mas no final, assim, o que eu ative a... Ok, isso aqui é uma característica do sistema, é um ponto de alavancagem de um sistema, então no meu sistema como é que eu faço isso alavancar, né? Então eu tentei condensar mais pro meu mundo. Como uma analogia, né? Eu acho que dá pra olhar como analogias. Mas tem uma parte que ela fala assim, né? Ela fala da poluição lá de Los Angeles, né? Que mesmo você tendo uma política ali pra melhorar a poluição, vai estar menos sujo, mas não vai estar totalmente limpo, né? E quanto mais você gasta com a polícia, não necessariamente vai fazer o crime desaparecer. Então, isso conecta um pouco com aquela questão de, quando a gente olha para o trabalho do conhecimento, de enxugar gelo muitas vezes, sabe? Tipo, você faz um trabalho muitas vezes local, você resolve localmente, mas daqui a pouco já voltou o problema, sabe? Então você nunca vai conseguir fazer com que aquele problema se resolva para sempre e você vai pro próximo. E isso às vezes é um pouco frustrante no trabalho do conhecimento, porque é cansativo. Mas quando a gente olha para essa questão da analogia que ela traz, que é um exemplo real de muito impacto, é isso. Não vai desaparecer o crime, mas a gente tem que ter a polícia para cuidar, obviamente, que também, quando a gente fala de polícia, acho que tem muitos pontos aí, né? Mas enfim, então como que a gente não desiste, sabe? Uma vez que a gente sabe que não vai resolver 100%, mas que vai resolver uma parte do problema. Acho que esse é um ponto que eu fiquei pensando, assim. Posso trazer uma experiência pessoal? Manda.
Você falou de um ponto legal, a parte de crime, polícia e tudo mais. É um assunto que me interessa bastante, assim. Cara, você vê em Netflix ou em streaming esses documentários sobre lords do crime. Eu adoro ver sobre isso. Não sei por que me atinge, mas eu gosto. Eu vi sobre o Chapo, eu vi Narcos, eu vi nessas coisas tudo. Ô Danilo, posso deixar uma recomendação de livro então pra você? Que você vai gostar muito? Abusado. É do Caco Barcelos. Do Caco Barcelos, eu sou fãzaço do Caco Barcelos. Abusado, acho que você vai gostar muito. E é uma situação, é um sistema complexo por natureza, assim, né? Que é o tráfico de drogas no Rio de Janeiro. É uma reportagem muito foda do Caco. Então, assim, pra mim, uma coisa que foi muito interessante foi o seguinte, eu vi, por exemplo, Narcos, né, que é uma série mais longa, então você tem mais exemplos. Então você tem Narcos na Colômbia, você tem o Narcos no México, 3 temporadas de cada, então bastante episódio, bastante conteúdo. Depois que eu reli a Donella, quando você vê a série, é exatamente isso que você falou, Thaís, assim, nossa, mas foi uma explosão de... É a Nazaré, né? Como o meme que da Nazaré. O sistema é absurdo, assim, porque estão querendo combater o crime, na verdade não estão querendo combater o crime, é tudo econômico, então você consegue ver todas essas facetas olhando, com um olhar de sistemas, então eu realmente recomendo, assim, se é um assunto que te interessa, depois de você ler a Donella, assiste uma dessas temporadas do Narcos, pra você ver como que o sistema atua, e quais são os integrantes desse sistema, os objetivos desse sistema e por que a coisa aconteceu do jeito que aconteceu. É bem legal. Tem que fazer o meme do menininho daquele filme Eu vejo sistemas assim, em todo canto, né? Eu vejo sistemas eu vejo gente morta, né? Eu vejo sistemas em todo lugar. É verdade. Tem que fazer esse meme. Mas eu ia começar pelo 12º, entrando aqui não necessariamente em todos, né, os pontos de alavancagem que ela traz, mas o 12º, né, que é o último, que é o primeiro que ela traz, mas é o último. Inclusive isso me confundiu, que ela falou, eu vou trazer em ordem de eficácia. Ela foi em ordem crescente de eficácia. Aí eu coloquei, peraí, é ordem crescente quanto ao número 1, que é o último que ela vai trazer, é o mais eficaz? Ou é em ordem crescente de tipo... Deu um bugzinho. O primeiro que ela traz, que é o 12, é o mais eficaz. E aí eu comecei a ler, e aí foi legal porque eu li o título, que é números, né? Números. Ponto de alavancagem. Um ponto de alavancagem dentro do sistema são números. Constantes e parâmetros como subsídios, impostos e normas. E aí eu já anotei aqui, ó. Já grifei e matei, ó. WIP. Porra. O IP é um número, certo? Que a gente sabe que é um ponto de alavancagem. Qualquer pessoa que ouviu a primeira temporada do Segue o Flow sabe que mexer na quantidade de trabalho em progresso, né? Work in progress, e nas políticas sobre isso, e analisar isso, é um ponto de alavancagem dentro do sistema. Aí eu falei, opa, então deve estar na ordem de eficácia. É isso, números é o mais eficaz do mundo, né? Aí eu comecei a ler, na inocência, né? Eu comecei a ler, e ela traz assim, ó. Então... Beleza, dá pra você analisar números, tal, mas os números, os tamanhos do fluxo, estão em último lugar na minha lista de intervenções poderosas. E daí é ladeira abaixo, ela fala assim, ó, são apenas detalhes, é como arrumar a espreguiçadeira no convés do Titanic. Olha esse exemplo. É provável que 90%, não, 95%, não, 99% de nossa atenção seja dirigida aos parâmetros, mas não há muita alavancagem neles. E ela fala que eles servem como ponto de alavancagem, se eles servirem como alavanca para outros pontos de alavancagem mais eficazes. Isso daí eu achei muito foda, porque, como o Danilo falou, os pontos de alavancagem, eles vão numa ordem aqui, né, dos mais tangíveis para os mais sutis. E dentro da nossa comunidade, agora eu vou lançar a braba, né? Aqui, ó. Dentro da nossa comunidade existe muito essa discussão entre o tangível e o sutil ali, né? E é muito fácil você cair em contextos em que as pessoas desprezam o poder de alavancagem dos aspectos sutis. E a gente vai chegar lá, né? A gente vai navegar aqui por pontos de alavancagem mais sutis, né? Só que quando a gente fala, por exemplo, de mentalidade, né? Forma de pensar. Tem gente que já cagou em cima disso. Forma de pensar é... o caramba, né? O escambau aqui, pra não falar palavrão. E na real ela fala, putz, número, lindo e tal. Ao mesmo tempo, e aí antes de eu ver a perspectiva de vocês sobre isso, ao mesmo tempo, isso não é desculpa para você não conseguir trabalhar com números, para você ignorar parâmetros, ignorar coisas tangíveis dentro do sistema. Então, eu gosto de ficar nessa zona em que eu entendo números, eu sei levantar números, eu sei averiguar, eu sei mensurar, eu sei mudar parâmetros tangíveis, numéricos e objetivos, mas eu me importo mais com os aspectos sutis e relacionais e comportamentais do que simplesmente com os números. Mas eu me sinto um pouquinho abraçador de árvore falando disso. Nossa, hoje eu tô mal, né? Mas acho que é como que você conecta os números com
as metas ou os paradigmas que você pode mudar, entendeu? Então, tipo, você tem os números, você tá acompanhando e tudo mais, como você conecta com outros pontos de alavancagem pra fazer a mudança. Atuar só número pelo número, coletar métrica só por coletar, limitar o IP por limitar, isso não vai gerar impacto nenhum. Só tá fazendo por ser protocolo. Mas como que você conecta isso com os outros mais eficazes que ela listou? Aí acho que você consegue. É um subsídio que te dá lá te coloca na frente, sabe? Pra você tomar uma decisão com mais assertividade. Eu acho que é mais por aí, mas até refletindo agora, né? Como o que a gente faz no dia a dia gera pouco impacto, né? Assim, olhando pro mundo inteiro. Como a gente é tipo uma gotinha no oceano mesmo, né? Assim, fiquei refletindo agora com aquela frase do Lula. Aí, ó, Thaís caindo nas bad vibes junto comigo aqui, ó, Danilo. Salva nós, Danilo. Então, eu ia falar, eu concordo com o que vocês disseram, eu tenho a mesma percepção. Até, eu acho que isso, pelo menos na comunidade de Kanban, se popularizou com o Fit for Purpose, o nome Métricas da Vaidade, né? Onde você só coleta métricas por coletar, e porque eles te deixam bonito, mas isso não geram input, não geram mudança no sistema de forma nenhuma. Mas você comentou um agora, você falou de WIP, por exemplo. O WIP, ela é um número interessante para você entender como é que os seus buffers estão funcionando, se os seus estoques estão funcionando, para você entender como é que estão os loops de feedback do teu sistema, se eles estão longos, se eles estão curtos, se eles estão funcionando ou não, ou para onde que eles estão indo. Outro ponto, fluxo de informação, os números te ajudam a entender como é que a informação está fluindo dentro do seu sistema, né? E você tem uma forma visual de entender, olha, tá fluindo ou não tá, a informação tá rolando ou não tá, as coisas estão indo para frente ou não. Tem outro aqui, que é o outro ponto de alavancagem, que é o de auto-organização, que é o poder de você mudar uma estrutura no sistema. Esses números, o IP é um deles, mas esses números que a gente coleta, eles podem te ajudar você a entender, ok, para eu melhorar esses números, né? Se esse é o meu objetivo, eu quero melhorar meu lead time, será que eu tenho que fazer uma mudança estrutural no meu fluxo de trabalho? Entendeu? Será que eu tenho que mover umas pessoas daqui para lá? Será que eu tenho que dividir melhor as responsabilidades? Então, você, no caso, como gestor, né, ou uma pessoa de poder dentro do sistema que pode ter o poder de mudar aquele sistema, você usa isso como insumo para alavancar as outras alavancas, né? Então você usa esse número e fala, olha, eu acho que se eu mudar, se eu tenho um time de testadores que está separado do meu time de desenvolvimento, será que se eu botar todo mundo junto vai fluir mais rápido, né? Vai melhorar esse número? Então você fez uma mudança estrutural no teu sistema com um dado que veio desses números, né? E você está fazendo uma experimentação, que essa é uma outra coisa que ela fala bastante, e ela fala muito disso no de auto-organização, né? Você ter a capacidade de poder mudar, experimentar coisas e ver se melhorou e não melhorou, e ficar sempre atento com isso, né? Muitas vezes a gente não tem esse poder, né? A gente não tá numa posição de poder influenciar a estrutura desse sistema ou como essa informação tá fluindo dentro desse sistema. Então isso para mim acho que é um ponto que fica muito... É mais difícil de me ver, assim, por exemplo, digamos que eu seja um Scrum Master num sistema, tá? O Scrum Master ele não tem muita influência sobre o sistema inteiro. Ele tem influência sobre o sistema do time dele que ele tá trabalhando, né? Mas no workflow todo, no fluxo de trabalho como um todo, ele não tem poder de mudar. Eu não posso falar assim, eu vou mudar isso aqui. Quem muda isso aqui deve ser algum gerente lá pra cima, que nem sabemos se esse cara tem contato com essa pessoa. Então isso é um outro ponto também, de você conseguir se enxergar aonde que você tá nesse sistema, qual é o seu poder de influência nesse sistema, pra saber o que você pode fazer pra melhorar, né? Não adianta a gente... já vi isso algumas vezes na comunidade, assim, falando, não, porque a gente tem que empoderar as pessoas e não sei o quê, e as pessoas têm que ter capacidade de fazer. Assim, cara, existe uma hierarquia, infelizmente é assim que funciona, tá? Existe uma hierarquia e você tem um limite para sua influência. Então você tem o seu ponto de atuação, você pode atuar ali, né? Você tem a sua esfera de influência, você pode talvez até começar a dar umas cutucadas em outras esferas de influência. Você cutuca teu gerente lá e fala assim, olha, esse número aqui tá ruim. E se a gente fizer isso aqui, será que melhora? Né? Aí você influencia, usa seu capital político para influenciar aquele cara para que ele mude o sistema. Agora, se você tá numa posição de poder, tá na sua mão melhorar aquele sistema, porque você que controla, você que gerencia aquele sistema. Então acho que isso é um ponto interessante para todos os pontos de alavancagem, né? É você entender, você usar os capítulos anteriores para entender o seu sistema, entender qual é o seu papel dentro daquele sistema, qual é a sua esfera de influência dentro daquele sistema, para você saber como que você vai melhorar aquele sistema. Eu acho que um bom exemplo disso, Danilo, eu tive já lendo o próximo ponto de alavancagem, né, que ela traz na sequência o segundo, que é o que você citou de buffers, porque eu escrevi o IP lá no primeiro, né, mas muito me referindo ao número, né, que é o limite de trabalho em progresso, né, quantos itens a gente pega por vez, né, e aí na sequência ela trouxe buffers. Aí eu falei, putz, peraí, será que eu confundi o primeiro ponto de alavancagem que ela estava trazendo, que são números,
com os buffers, né? Porque no final dava pra eu anotar também WIP ali no buffer, porque WIP são buffers, né? São estoques, né? São coisas estocadas, coisas que entraram e ainda não saíram do sistema. E aí me veio um ponto de reflexão importante, que é muito comum a gente confundir o número com o sistema. O número não é o sistema. Eu lembro de uma frase que o Alexei Zeglov, eu falei de Fit for Purpose, o Alexei que me falou essa frase, 2019... 18, não sei, faz um tempo. Mas o Alexei falou que números são... O Alexei é matemático, inclusive. Ele falou que números são... Traduzir para português, né? Que ele não fala português. Mas na minha cabeça ficou gravado como... Números são o detalhamento de algo mais amplo. Eu gosto muito disso, porque dá para cair de... Números são detalhamento para números são detalhe. Eu gosto muito de brincar. Dá pra brincar com isso, sabe? Números são meros detalhes, que é o que a Dani traz. Porque no final, quando eu comecei a ler sobre esse ponto de alavancagem de buffers, o que eu vi o que importa é o buffer. E não o número que representa o buffer, sabe? Não o número que diz qual que é o buffer. O poder de atuação, e aí pegar uma pessoa que seja Scrum Master, por exemplo, dentro de um time, o poder de atuação dela não necessariamente está em definir a política de quantos itens por vez o time vai pegar e, tipo, apurar e medir, controlar o número em si. Mas talvez está em estar atento se tem estoque para ser consumido, tipo, ali na ponta, esse estoque é um estoque sustentável. Percebe que eu não tô nem chegando no número exato, né? Mas é uma percepção. É sustentável esse estoque? Tem uma quantidade suficiente para as pessoas trabalharem tranquilas? Ou tá muito maior do que as pessoas precisam para trabalhar tranquilas? Ou tá muito menor e as pessoas estão, tipo, se sentindo inúteis e com medo de serem demitidas, né? E aí a gente começa a ter uma percepção um pouco maior do sistema real e não dos detalhamentos e dos detalhes que a gente traz sobre cada um dos sistemas, né? Aí você trouxe sobre estruturas de estoque também, fluxo no geral, né? As estruturas, quando ela traz estruturas eu já desenho encanamentos na minha cabeça, assim, mas a gente trabalha com um trabalho criativo, né? O trabalho do conhecimento. Então é muito fácil da gente confundir o mapa das estruturas com as estruturas em si aplicadas na vida real. E o que ela está falando é sobre mudar as estruturas da vida real. Só fazer um parênteses sobre essas estruturas de estoque e fluxo, para o trabalho do conhecimento, os exemplos que ela dá aqui, ela fala que são muito difíceis de mudar as estruturas, porque ela está falando de coisas... físicas, né? Físicas, tipo plantas de fábrica, né? Assim... E eu trabalhei minha vida inteira com software, né? E a mágica de um bom design de software tá na capacidade que esse software tem de se adaptar. Então a gente se ligou desse ponto de alavancagem dentro da indústria de software lá atrás com o Manifesto Ágil, né? Lá no comecinho do manifesto, e conseguiu trazer para a engenharia de software esse princípio de mudança de estrutura, né? Mudança de estoques e fluxos como base do bom design de um software. Então, se você tem um software que é muito difícil de mudar, provavelmente esse software ele tende a ser mais ineficaz, porque a gente usa muito esse ponto de alavancagem. E aí eu tô falando de software, só que dentro de qualquer estrutura de trabalho criativo e trabalho do conhecimento e trabalho intangível. Mas, ao mesmo tempo, essa é uma vantagem, mas não confundam o desenho da estrutura com a estrutura em si. Isso, no trabalho intangível, é muito difícil. Mas aí tem aquela questão da lei de Conway também, né? Que a sua estrutura hierárquica, ela vai refletir na sua estrutura de tecnologia ali, muitas vezes, e vai causar muitos problemas, né? Exatamente. Aliás, deixar aqui, a gente vai ler o Team Topologies na próxima temporada, é isso? É uma possibilidade, né? Por que não? Acho que eu vou votar em outra. Isso pode, Danilo? Eu tô tentando aqui, equilibrar. A gente não pode votar. A gente não pode votar. Mas pode não estar se for esse livro escolhido, é isso. Acho que eu vou mentalizar pra outro ganhar. Isso, tá bom. Mas, Thaís, você falou um ponto legal dessa questão da lei de Conway. A gente pode usar como exemplo, mas pode falar dos fluxos de informações, que ela fala que é um outro ponto de alavancagem. Então, você ter isso em mente, que você entender, né, que a forma como você se estrutura fisicamente vai refletir no teu software, faz com que você possa ter uma ideia melhor de, ok, se o meu fluxo de informação é assim, o meu software vai ser assim. É isso que eu quero, né? Assim não. Se não for isso que você quer, você tem a possibilidade de mudar a sua estrutura de informação e, por consequência, o seu software vai mudar, né? Então, eu acho que é uma coisa que ela fala lá no primeiro, que é... A gente tem o costume de fazer ações de curto prazo, porque a gente enxerga em curto prazo, e a gente não toma o tempo de se distanciar da coisa para tentar olhar
a coisa como um todo. E esse é um ponto legal, porque a partir do momento que se ficar claro pra você que o seu ponto de intervenção não tá no software, tá na sua estrutura. Então você mexe na sua estrutura, por consequência seu software vai mudar. O ponto é você saber pra onde que eu quero que o meu software vá, pra eu saber qual é a intervenção que eu vou fazer dentro da minha estrutura e por consequência a coisa só vai acontecer. E literalmente ela fala isso algumas vezes assim. Para as pessoas que não estão atentas a sistemas ou que não estão acostumadas com esse tipo de pensamento, parece que as coisas acontecem por mágica, né? Ela fala de evolução também, que as pessoas acham que ou foi um poder divino ou foi alguma outra coisa, que a coisa aconteceu simplesmente magicamente. Eu vou puxar isso, Danilo, porque eu achei muito bom. Eu comecei a avançar aqui, né, nos pontos de alavancagem por conta da lista priorizada, né? Então, conforme a gente vai trazendo, a gente vai chegando mais perto de onde estão os maiores pontos de alavancagem. E o quarto, né? A gente tá indo do 12º pro primeiro, não na ordem. Inclusive, vai estar lá no bit.ly/segue-o-flow a lista do 12º até o primeiro. E só lendo o título já dá pra ter uma noção boa, tá? Assim, a gente não precisa entrar em cada um aqui, mesmo porque a gente não tá... Esse podcast não é pra ler o livro, né? Não é um audiobook. É uma discussão mais profunda sobre cada um dos tópicos. Mas o quarto é a auto-organização, né? E quando você começou a falar sobre o sistema em si funcionando, eu lembrei desse, e aí eu lembrei desse parágrafo. E é muito bonito, ela fala assim, ó: uma investigação mais aprofundada dos sistemas auto-organizados revela que o criador divino, caso haja um, não precisa produzir milagres evolutivos. Deixa eu só fazer um parênteses antes de continuar para a próxima frase, que tem um jeito sutil de colocar uma perspectiva de ateísmo aí interessante. Achei muito elegante da parte dela colocar desse jeito, assim. Mas continuando, ela fala: basta escrever regras inteligentes para algum tipo de auto-organização. Elas governariam como, onde e o que o sistema poderia adicionar a si mesmo ou subtrair de si mesmo e sobre quais condições. Isso me pegou muito forte, assim. Esse trecho me pegou muito forte por duas coisas que eu tenho estudado nos últimos 6 anos, assim, mais ou menos. A gente está em 2023, enquanto eu gravo esse podcast, que são sistemas de autogestão. Então, holacracia, organizações orgânicas, sociocracia, e minhas frustrações com isso. Inclusive, deixo a recomendação aqui de ouvir o Pontos e Elefantes. A primeira temporada inteira a gente fala sobre reinventando as organizações, que tem muito a ver com esses paradigmas. Podcast Pontos e Elefantes. Vai estar no nosso backstage link também, lá no bit.ly/segue-o-flow. Será que o Léo põe no Segue-o-Flow também o tinam, tinam, cada vez que eu falo do backstage? Não! Mas me pega também em um ponto que é a capacidade dos sistemas de produzirem mais sistemas, né? Tipo, essa capacidade de gerar mais vida e de gerar uma capacidade generativa no geral, assim, né? E a gente pode tirar proveito disso, escrevendo regras inteligentes, para que esse tipo de auto-organização ele flua, né? Escrevendo acordos para que isso aconteça mais intencionalmente rumo ao propósito do sistema. Então, eu achei muito legal ela instanciar, tipo, a Donella, que tem uma perspectiva tão ampla e tão macro, né? E vem do ambientalismo, né? Da biologia. Ela é doutora em biofísica, se eu não me engano, assim. Ela traz essa perspectiva da auto-organização, que é algo que vem da própria natureza, né? Se você for ver, eu tô com um livro aqui que eu não li ainda, o Rafa Albino me indicou muito, que é A Revolução das Plantas. Eu tô pra ler aqui, tá no meu backlog. Talvez nessas férias eu consiga pegar pra ler. Mas tem a ver com isso da gente conseguir definir restrições, definir acordos, definir regras que façam o próprio sistema se auto-organizar rumo a um propósito que faça mais bem do que mal, né? Pro próprio sistema, assim. E até as regras vêm antes da auto-organização, né? Então, tipo, você tem as regras, dependendo das suas regras, você gera a auto-organização ou não, né? Dependendo das regras que você tem. Inclusive, rumo aos objetivos que o sistema tem, né? Que são mais eficazes, são pontos de alavancagem mais eficazes do que as próprias regras para auto-organização, né? Ela traz como terceiro ponto de alavancagem os objetivos. Eu queria ouvir vocês falando sobre objetivos e depois sobre os dois primeiros aqui, porque eu tô curioso pra ver a perspectiva de você. Acho que sobre objetivos a gente já falou bastante nos outros episódios, né? Assim, sobre o propósito ou função do sistema, né? Eu acho que é mais novo o segundo. Vamos pular direto pro segundo e pro primeiro, porque a Donella até agora ela não trouxe isso tão explicitamente. Agora ela traz que os pontos de alavancagem mais eficazes dentro de um sistema provavelmente mora nos paradigmas, que é a mentalidade a partir da qual surge o sistema, e, como que fala? Transcendência.
Na transcendência de paradigmas. Eu queria ouvir vocês falando sobre mentalidade e sobre transcendência de paradigmas. Tem uma frase que ela fala aqui, que os paradigmas são as fontes dos sistemas, né? Então são as formas de pensar daquele sistema. E acho que para você mudar é bem difícil. Por isso que tá lá no fim da lista. Porque também quanto mais vai chegando no fim da lista, é mais difícil de você fazer mudanças. Você tá lidando ali com o dia a dia, né? Muitas vezes a gente sabe que no trabalho de mudança que a gente tem que fazer, qualquer pequena mudança, nossa, um trabalho de formiguinha, né? Então, qual que é a mentalidade dessas pessoas que estão no sistema? Dependendo de onde elas estão nessa estrutura, elas vão pensar diferente, né? Então, para onde a gente quer ir? Tá conectado ou não tá conectado, né? Então, até quando a gente vê mudanças culturais, a nova cultura contra a cultura antiga, né? Essas brigas de poder, influência e tudo mais. Então, eu acho que isso é legal que ela traz, né? Que a fonte do sistema é o paradigma. Então, entender bem quais são os paradigmas que a gente tem ali, porque muitas vezes não é um paradigma único, né? Então, acho que primeiro identificar isso, aí você consegue ver quais são os fluxos de comunicação, como que as pessoas trazem feedbacks, qual que é a cultura, é mais síncrona, é mais assíncrona, é uma cultura mais remota ou não, é todo presencial, isso tudo influencia, sabe? Então acho que aqui até essa listinha, se você consegue fazer ali uma dinâmica de pega o seu contexto e tenta escrever como que você encaixa cada item dessa lista, assim. E aí talvez aí você consegue fazer uma analogia mais clara do que os pontos que ela traz. E transcender o paradigma, eu acho que é isso, entender como estamos hoje, o nosso paradigma atual, para onde a gente quer ir. E o que a gente precisa fazer para essa mudança. Mas é bem difícil, né, no contexto do trabalho do conhecimento e dependendo do papel que eu tenho. Infelizmente, isso acontece. Então, o Scrum Master lá, ele pode querer, mas ele vai atuar no nível mais local, não tem como, entendeu? Assim, como que ele vai influenciar o todo? O papel dele acaba sendo mais limitado. Então, quem que a gente precisa influenciar para conseguir gerar a mudança do todo, né? Então, fiquei refletindo nessas coisas, assim. O do primeiro, a palavra que me veio na cabeça quando eu li o segundo foi diversidade, né? Quando você tem diversidade de pensamentos, diversidade de backgrounds, né? Diversidade de pessoas com outras vivências, né? Quanto mais diverso for o teu sistema, maior é a chance do mindset do teu sistema mudar. Então você tem... A gente pode falar de tudo aqui, tá? Então eu vou parecer meio... Eu descobri agora aqui que a palavra woke significa, e eu acho que eu vou parecer meio woke quando eu vou falar o que eu vou falar. Você ter pessoas de outras... Não, agora você explica o que significa. É isso, né, o que significa? Assim, eu sei que isso é uma palavra muito comum lá nos Estados Unidos, que o pessoal tá usando muito, que é... Você é uma pessoa... Você é chata porque você é preocupado preocupado demais com as coisas sociais, né? Tipo, você é preocupado demais com a questão de raças, de preconceito contra raças, ou preconceito contra pessoas de outras orientações sexuais e tal. Então isso é uma coisa que os reacionários americanos têm falado bastante. Mas enfim, o que eu ia dizer é que o fato de você ter, por exemplo, pessoas de outras etnias, pessoas que vieram de outras classes sociais, pessoas que têm orientações sexuais diferentes do considerado normal hoje em dia, te trazem uma outra visão, né? Fazem com que você abra a cabeça, porque a partir do momento que você começa a conversar com essas pessoas, você entende o que essas pessoas vivem, o que elas passam, e entende a experiência delas, é muito melhor, é muito mais fácil para você entender outras perspectivas, né? E isso aumenta a tua própria perspectiva. Então, você ter pessoas de outras profissões, né? Pessoas que vieram de outras profissões para dentro de software, por exemplo. Então, tem pessoas na nossa empresa que eram arquitetos, que eram engenheiros mecânicos. Então, você tem essas pessoas que vieram de outras áreas, né? Que podem trazer experiências dessas áreas para dentro do software. Então, eu gosto muito eu não sei se o objetivo é legal ou não, mas eu gosto muito essa onda que tem de quanto mais diversidade, melhor, né? Então você consegue conversar com pessoas de tudo quanto é lugar, de tudo quanto é jeito, né? E você consegue ter noção de coisas que você nem sabia que acontecia, porque aquilo não fazia parte do teu mundo. Então meio que você estoura a tua bolha, né? Você estoura a tua bolha e você consegue ver outras bolhas diferentes, e esse aumento de percepção já mudou a tua forma de pensar. Você... aceitando ou não, gostando ou não, a sua forma de pensar já mudou. Por mais reativo que você seja, o fato de você saber que aquilo existe, a tua forma de pensar já mudou. Então o teu paradigma já mudou, né? Nem que seja pequeno, ou se você estiver aberto, pode mudar muito. Então eu penso muito nessa vibe de esses paradigmas, esses preconceitos, esses pré-julgamentos que a gente já criou na nossa cabeça, baseado na nossa própria experiência de vida, mudam por causa disso. Isso é sobre o 2, tá? Sobre o 1, eu vou falar a mesma coisa que eu falei pro capítulo de variabilidade lá no Don Heineken. Eu não entendi.
Eu realmente não entendi. Eu li, reli. Pra mim, cara, ficou muito abstrato. Porque ela fala o seguinte, a frase que mais me pegou, eu não sei se essa é a frase específica, mas ela fala assim: você transcender paradigmas é você entender que você tem o seu paradigma e você tem que atuar fora dele. Como que eu vou atuar fora do meu paradigma se eu estou inserido dentro do próprio paradigma? Entendeu? É uma coisa muito doida, entendeu? É coisa, assim, filosofia alta pra mim aqui. A gente falar sobre existem paradigmas, a gente sabe que a gente está definido sobre vários paradigmas, ao mesmo tempo você tem que transcender esse paradigma, sair do seu paradigma pra você conseguir quebrar esse paradigma, mudar ele e botar o sistema num paradigma que você quer, que você não tem, porque ele não é o seu paradigma. Então eu fiquei, caraca, isso é muito doido. Mas é como você começar a ter ações daquele novo paradigma que você quer. Então você tá no seu paradigma atual, mas você quer mudar, você já tem esse propósito que você quer mudar, só que as outras pessoas estão naquele paradigma atual. É você começar a ter mudanças desse novo paradigma, entendeu? Ao mesmo tempo que você está inserido no atual. Mas só um ponto, aí você tá mudando, só um pouquinho, que esse ponto é importante pra mim, que foi o que me pegou ali. O que você tá me dizendo é mudar de um paradigma pro outro. A gente não tá transcendendo paradigmas. Então, calma, aí... É mais profundo o negócio. Eu vou trazer porque essas brisas, esse nível de brisa, no Pontos Elefantes era o padrão, né? Então, no Pontos Elefantes tem um episódio inteiro do podcast Pontos Elefantes que se chama Transcender e Incluir. É o nome do episódio, assim. Então, é a coisa que a gente conversou por uma temporada inteira. E aí eu acho que entra primeiro, Danilo, se eu puder dar meus centavos aí pra ver se te desperta uma luz assim, mas tô com você que é um nível de brisa mais alto, tá? Assim, um nível de abstração e de filosofia que eu não sei navegar tão bem, assim. Mas esse começo que ela fala, que nos mantermos desapegados na arena dos paradigmas, permanecendo flexíveis e percebermos que nenhum paradigma é verdadeiro e que cada um, inclusive aquele que molda a nossa visão de mundo, é uma compreensão limitada de um universo imenso e surpreendente, eu acho que é onde começa. A primeira percepção do tipo, mano, a gente não entende. É o que você falou sobre o próprio transcender paradigma, sabe? Inception aqui no rolê, do tipo, mano, eu não entendo. Meu paradigma, ele é limitado por natureza, porque a complexidade do mundo, ela não tá ao alcance da minha mente, ponto. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Que é um negócio já difícil, né? No dia a dia, principalmente das organizações que a gente vê, as pessoas têm muita certeza de tudo, né? E dentro de uma complexidade isso não faz o menor sentido. Então, pra mim, primeiro essa abertura. A partir dessa abertura, entra uma perspectiva de que, apesar de eu não conseguir compreender o todo, o que eu compreendo é importante. O meu nível de compreensão até hoje, e até onde eu cheguei com o meu paradigma, é importante. Então não é... Já sai dessa dicotomia de tipo um paradigma ou outro, né? Do tipo, os paradigmas que eu fui desenvolvendo até hoje, eles têm seu valor. E aí entra no ponto-chave pra mim, que é, pela minha visão limitada, mesmo tendo seu valor, o paradigma dominante hoje na minha cabeça, os paradigmas dominantes na minha cabeça, eles vão me trazer problemas. Vão me trazer desafios, vão me trazer cagada, assim, tipo, eu vou fazer cagada e eu vou lidar com contextos que vão me deixar aflito. E aí entra um caminho que a Carolina Serpejante que me trouxe, assim, eu fico na cabeça o tempo todo, que é, frente a esse desafio, eu tenho dois caminhos. Ou eu posso negar esse desafio e falar, tipo, putz, não sei lidar com isso, então não vou lidar. E pronto, só joga de lado e segue a vida. Ou você topa o desafio e fala, beleza, vou sair do outro lado. E aí, ao lidar com esse desafio, naturalmente, você vai conseguir transcender. Nem que seja um pouco assim, sabe? Mas por estar lidando com esse desafio, por sair do outro lado, você vai conseguir transcender. E transcender o seu paradigma não significa excluir o que veio antes. Significa incluir também tudo que veio antes, mas ter mais condições de lidar com situações que antes você não tinha condições de lidar. E aí, só pra não ficar no... Eu descobri uma palavra muito boa que na Bahia é muito usada, que é harebo, que é pra essas coisas paz, amor, né, natureza e tal. E não é pejorativo, pelo que eu entendi não é pejorativo. Mas só para não ficar no harebo aqui, eu, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar com software, eu não conseguia mexer com software em produção. Qualquer coisinha que acontecesse em produção me tirava, nossa, eu ficava ansiosíssimo, assim, meu coração disparava, eu começava a suar frio, a camiseta ficava marcada, eu ficava meio desesperado, assim, né? Eu tinha uma ideia de que, cara, fudeu, né? Produção parou, ferrou a vida. E aí eu fui topando esse desafio, né, de lidar com problemas em produção constantemente, a ponto de que hoje eu lido com eles. Ok, assim, eu entendo que problemas em produção fazem parte da vida e que a gente tem que otimizar o sistema para conseguir resolver eles num tempo mais curto, de forma eficiente, mas eu entendo que eles fazem parte da vida e que eles vão acontecer e que eu vou lidar com o meu melhor, sabe? E aí é interessante porque eu consigo sentir já uma transcendência
dentro desse contexto muito específico. Isso não significa que eu não tenha preocupação com sistemas em produção, sabe? Eu incluo essa minha preocupação, eu incluo esse meu me importar, mas eu vou além dele, entendendo que eu não tenho tanto controle sobre isso quanto eu poderia ter, mas ainda assim eu consigo atuar. Só um exemplo pontual, tá? Mas eu acho que talvez se eu escutar esse episódio brisa, ou te deixe mais brisado, ou te dê algum caminho, tá? Transcendendo e incluindo, do Pontos e Elefantes, não lembro qual. Tá lá no bit.ly/segue-o-flow, dá uma olhada lá que vale a pena. Eu queria ouvir vocês e acabei falando, né? Dando palestrinha aqui, meu Deus do céu. Bora pra frase favorita? Vamos lá. Frase favorita, então. Bora lá. Quem começa? Deixa eu começar, porque sempre roubam minha Então, assim, é uma frase, mas o resto não é bem uma frase, porque são dois conceitos que eu gostei bastante. O primeiro foi, a frase é, pontos de alavancagem são pontos de poder. Isso pra mim me pegou bastante, no sentido de que, de fato, não é só o poder no sentido de ser poderoso, mas também no sentido de que você tem que saber quem é que tem poder de fato fazer essas coisas para que as coisas aconteçam, né? Então acho que isso aí é um pezinho na realidade da gente aceitar de que nem todo mundo é um agente de mudanças poderoso e influente, e a gente tem que usar as pessoas que de fato estão nessas posições para poder fazer. E o outro, que aí ela falou muito sobre isso, que para mim é uma coisa que ficou na cabeça desde o começo do livro, é que sistemas complexos ou sistemas dinâmicos são contraintuitivos por natureza. Então ela fala muito disso em todos os processos de alavancagem, e ela falou disso também na Armadilhas e Oportunidades, onde as ações, as medidas que você vai tomar, elas são tão contraintuitivas de que as pessoas não vão nem acreditar que, não, você tá de sacanagem com a minha cara, que a gente simplesmente vai deixar acontecer. Vai deixar acontecer. Essa é a medida, essa é a ação. Deixa acontecer que a coisa vai se ajeitar, né? Ou, por exemplo, o limite de WIP também, que é extremamente contraintuitivo na nossa cultura, ainda é contraintuitivo. As pessoas falam assim, como assim eu vou fazer menos, ao mesmo tempo vou entregar mais? Pois é, não entra na cabeça de um monte de gente ainda isso. Então, pra mim, essa parte, isso é um trigger, né? A partir do momento que você tá lidando com sistemas, sempre tem isso em mente. Sempre tem isso em mente. O que você acha que deve ser feito, talvez não seja. Talvez não seja. Pensa um pouco mais. Muito bom. Inclusive, se eu percebi bem, você hackeou e trouxe duas frases favoritas, né? Pegou a vaga do Git, né? O Git deixou um vácuo, você entrou aí. Isso. Eu peguei a dele. Boa, que você manda, Thaís. A minha é a ideia compartilhada nas mentes da sociedade. As grandes suposições não declaradas constituem o paradigma dessa sociedade ou o conjunto mais profundo de crenças sobre como o mundo funciona. Meu Deus, pode falar de novo? Repete porque no cenário político dos últimos anos isso me pega. Repete, Thaís. A ideia compartilhada nas mentes da sociedade, ou seja, as grandes suposições que não são declaradas, constituem o paradigma dessa sociedade, ou o conjunto mais profundo de crenças sobre como o mundo funciona. Rapaz, profundo, hein? Essa pegou, hein? Pesado. No nosso contexto, então, meu Deus do céu. Tomara, eu fico torcendo pra quem estiver escutando esse podcast em 2035 que olhe pro passado e fale, nossa, como a gente conseguiu entender esses pontos e evoluir como sociedade, sabe? Ou melhor ainda, né? Nossa, como é que eles pensavam assim, cara? O que eles tinham na cabeça pra pensar desse jeito? Olha o quanto a gente melhorou, né? Enfim. Boa. Eu vou trazer uma aqui que pode ser o mantra do procrastinador no final, assim, mas eu tenho cuidado bastante de plantas, né? Aqui, tô com minhas plantinhas e tudo mais, olha que bonitinho, ó. Minha plantinha aqui, tô com um jardinzinho bonitinho e aprendendo a lidar com plantas aos poucos. E essa frase me pega, né? Que é, as coisas demoram o tempo que demoram. Eu acho isso lindo. Se você não quiser ficar nessa perspectiva procrastinadora e harebô, né? Com plantas e tudo mais, vai pro No Estimates, né? Acho que No Estimates é uma filosofia, uma comunidade, né? Uma comunidade de práticas aí que traz a ideia de, putz, ao invés da gente ficar estimando quanto tempo a coisa vai demorar, vamos tentar fazer, ver estatisticamente o que a gente consegue descobrir, mas compreender que as coisas demoram um tempo que elas demoram, assim. Então, essa frase me pega muito. Acho que eu vou fazer um quadro com ela. Gostei bastante. Talvez minha frase favorita do livro inteiro. Mas porque
incentiva a procrastinação, eu gosto da procrastinação. E cá estamos depois de 6 meses gravando um episódio. Talvez a culpa seja bastante minha. Não, todo mundo. Todo mundo. E procurar culpados no sistema, acho que não é o caminho pra resolver, né? Então, a gente trouxe lá no começo. Muito bom, muito bom. Muito obrigado pra quem chegou até aqui. Entrem lá no backstage. Isso acho que é bem importante deixar, tá? Se você chegou ao fim desse episódio, isso significa que você é uma pessoa que ouve o Segue o Flow. Assim, dificilmente você caiu a casa no final desse episódio e tá ouvindo o que a gente tá falando aqui. Então, se você tá ouvindo essa frase, entre lá no bit.ly/Segue o Flow, deixa uma mensagem, deixa um recado, deixa suas percepções, né? Assim como o Denis deixa, assim como o Kaique deixa, assim como a galera que ouve deixa. Porque isso é muito combustível, né? Isso daí é feedback de reforço, sabe? E a gente já falou aqui em episódios anteriores, e é uma das alavancas do sistema, feedback de reforço. Então, deixa feedbacks, que isso é energia pra gente fazer cada vez mais o Segue o Flow acontecer. E na próxima temporada com Topologies, Peter Sanger, quinta disciplina, não sabemos. Vamos descobrir logo mais. Valeu, galera. Segue o Flow. Valeu, pessoal. Valeu, galera. E aí, seguiu o Flow? Esse podcast chegou até você através da K21 e da Objective Solutions. Para continuar acompanhando, assine o podcast na sua plataforma favorita e mande uma mensagem pra gente no segueflowpodcast@gmail.com. Um abraço e segue o Flow! Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.